Boa tarde. Vamos sentar. Tudo bem aí com vocês? Ixi, parece só uma pessoa que falou aí. Tá tudo bem ou não tá? Obrigado, irmão. Bom, porque eu pensei, eu vou embora então, porque tá todo mundo ruim aqui. Gente, eu sou o Ronaldo, né? Hoje eu estou como coordenador do Ministério de Formação da nossa região. Até o ano passado, em dezembro, eu era o coordenador. Então, sou ex-coordenador da região Caná. Graças a Deus, não é porque eu fui coordenador que hoje eu tenho que ir para minha casa descansar, não. Agora que é hora de carregar mais pesado ainda, né? Porque a coordenadora, ela dá conta também, mas precisa da nossa ajuda. E assim, quem sabe, os outros virão e permaneçam no grupo de oração. Não é porque eu já fiz a minha parte como coordenador, vou embora para minha casa. Não é assim. Nós temos que servir sempre a Deus nas coisas, né? Em tudo. Hoje, nós vamos ver e ouvir, né? Sobre o senhorio de Jesus. Como é que Jesus passou a ser Senhor? Como é que isso aconteceu? Então nós vamos ter esse entendimento e o conhecimento, né? Você sabe que o nosso povo se perde por falta de conhecimento. Então, o senhorio de Jesus. Vamos começar abrindo a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí. Em Mateus 16, no versículo 24. Também tem, esse versículo também tem em Lucas 16. É a mesma coisa. Um confirma o outro. Mateus 16, versículo 24. Amém? Está na página 1370. Não, eu estou em Lucas aqui. Mateus, eu não sei qual que é a página, não. 1304? Ótimo. O que está escrito aí? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Palavra da salvação. Então, Jesus fala para nós, já começa falando que nós não podemos ter dois senhores, porque a gente não sabe como é que nós vamos servir aos dois. Ou nós vamos odiar um e amar o outro. Então começa por aí o nosso caminho nesse versículo aí de Mateus e de Lucas. De Lucas fala assim também. Vou ler aqui para vocês, é rápido. Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. É a mesma coisa, com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Nós temos que buscar esse Senhor, que é o senhorio de Jesus, né? Buscar quem Ele é, entender para nós decidirmos servi-lo. Se nós não entendemos, a gente passa a ter mais de um Senhor. E aí a nossa vida fica uma confusão. Uma hora eu sirvo a um, outra hora sirvo a outro, outra hora sirvo a outro, e assim a coisa vai ficando ruim. Então, nós vamos ouvir um pouco aqui do resumo da história da salvação. Como é que nós vamos chegar a ter um entendimento por que Jesus passou a ser o Senhor das nossas vidas. Então, na epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, 19, vocês não precisam abrir não, porque senão demora muito, nosso tempo é curto. Está assim escrito: prometem-lhes a liberdade,
quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Guarde isso no seu coração. O homem é feito escravo daquele que o venceu. Não é assim que acontece, principalmente nas guerras? Quando uma nação vence a outra, o que acontece com aquela que foi derrotada? Passa a ser escravo. Todo mundo passa a ser escravo daquele que venceu. Foi o que aconteceu com o rei de Israel, que perdeu para Nabucodonosor. Todo mundo virou escravo de Nabucodonosor. Então, é uma lei da natureza humana, né, gente? É nós virarmos escravos daquilo que nos vence. Se o teu celular está te vencendo, você vai virar escravo dele. É a lei da natureza humana isso. Então, tem gente que está tropeçando, eu também faço assim, tropeçando aí com o celular na mão, né? Mas é desse jeito mesmo. Nós precisamos, né, refrear essa coisa aí. Mas vamos começar a história da salvação lá em Gênesis. Vamos abrir aí, Gênesis no capítulo 1 e 2, nós vimos que o Senhor criou o céu e a terra, né? Também criou o paraíso, e também criou o homem e a mulher, não é isso? Gênesis no capítulo 1 e 2. E Deus viu que tudo era muito bom. Deus viu que tudo era muito bom. Glória a Deus, que o paraíso era muito bom. Mas aconteceu alguma coisa, né? E eu gosto muito daquele pastor Cláudio, não sei se vocês conhecem ele por aí. Ele faz umas pregações, eu não fico assistindo não, mas de vez em quando por acaso eu assisto alguma coisa no Instagram dele. Ele falou assim, que o homem era muito feliz lá no paraíso, né? Mas aí Deus viu que ele estava muito só, ia morrer de tédio, e resolveu lhe mandar uma companheira. Nunca mais o homem teve paz na vida. Nunca mais. Brincadeiras e piadas, né, gente? Mas Deus teve dó daquele homem, né? De Adão lá, num tédio, sem fazer nada, tinha tudo para comer, para beber, né? A vida boa, e mandou uma companheira. Mas vocês vão ver que eu tenho um pouco de razão quando a gente lê aqui alguns versículos. Interessante isso, muito, muito interessante. Mas no paraíso, Deus colocou, lá no Éden, árvores de todas as espécies. Mas tinha duas árvores lá, que uma era a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida. E a única coisa que Deus falou para o homem, que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Foi a única coisa que Deus pediu para o homem. Aí vocês conhecem a história, né? Do pecado por causa da desobediência. Eva foi dialogar com a serpente é muito astuta, né? O demônio é muito astuto. Nós jamais devemos conversar com o demônio, discutir com ele, que ele sempre vai vencer, porque ele conhece a Bíblia todinha, muito mais do que nós. Ele tem argumentos que a gente não consegue até lutar contra isso. Mas Eva sucumbiu ao demônio, à serpente, né? Ela se deixou se levar pelas palavras. Qual que era o que a serpente falou para Eva? Que eles não iam morrer, né? Porque Deus falou que se comesse, indubitavelmente eles iam morrer. E a serpente, que nada, vocês serão como deuses. Aí já começou, caiu mesmo, né? Começou a derrota da mulher, aí foi dar ouvidos para a serpente e deu no que deu. Então, o que nós podemos tirar daí?
nós podemos tirar que nós somos pessoas, homens e mulheres, muito fracos, né, com relação às coisas do mundo. Ora, lá no paraíso era uma vida boa. Todos nós queremos, depois de mortos, que o nosso espírito vá para o paraíso, não é? Quem não quer? Todos nós queremos. E aí nós temos que ficar esperto, porque tem muita coisa que quer nos derrubar. Olha, vou dizer uma coisa aqui para você. Isso chama-se livre-arbítrio. A serpente colocou à prova aquilo que estava no coração de Eva. Será que Eva tinha certeza que Deus era Deus mesmo? Porque se tivesse certeza, se Eva tivesse essa fé de que Deus era Deus mesmo, eu acho que ela não teria caído na armadilha da serpente. Então nós precisamos cada vez mais estar bem preparados, bem preparados. Bom, quem é que venceu nessa briga aí da serpente com Eva? Lógico que foi a serpente. E o que eu falei aqui antes? Quando uma nação é derrotada, ela passa a ser escrava daquela que a venceu. A quem venceu passa a ser senhor daquela nação derrotada. Então a serpente passou a ser o senhor da vida de Eva e Adão. E essa é a história que eu quero contar. Então nós passamos a ser escravos do demônio. Do demônio. Tanto é que Deus falou assim para Adão. Olha o que Deus falou para Adão. Porque ouviste a voz da tua mulher? Isso é Deus falando, tá? É Gênesis 3,17. Porque ouvistes a voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Maldita seja a terra por tua causa, por tua culpa. Então Deus amaldiçoou a terra pela culpa de Adão, porque Adão era a pessoa mais importante dentro do paraíso, depois que veio a mulher. Então Adão se deixou sucumbir também e caiu na lábia, na conversa fiada de Satanás. E isso acontece o tempo inteiro, né, gente? Nós também, até dentro da nossa igreja, a gente acha que nós somos invencíveis, somos nada. Nós somos muito fracos diante dessas coisas, dessas artimanhas. Então, quais foram as consequências desse pecado? Nós fomos expulsos do Éden, do paraíso, e perdemos o direito ao acesso à árvore da vida. No final lá, em Gênesis 3:24, Deus colocou os querubins com espada flamejante para proteger o caminho que dava acesso à árvore da vida, para que o homem também não comesse do fruto da árvore da vida e tivesse vida eterna. Então, nós perdemos o acesso à árvore da vida pelo pecado que foi cometido por Adão e Eva. Adão foi ouvir a voz da mulher, está aqui escrito, né? Agora não é brincadeira mais não, né? Porque ouviste a voz da tua mulher, presta atenção, hein, gente? Homens, cuidado, cuidado, fica ouvindo muita coisa da mulher aí, mas aí já é brincadeira minha, né? Deus chamou a atenção dele, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer. Então Deus tem essas proibições. Isso aí é uma prova, né, da liberdade que nós tínhamos lá no paraíso. Vamos ver, será que eles realmente vão até o fim das coisas que eu tenho prescrito para eles? Na primeira oportunidade, quebrou-se o encanto, quebrou-se a vida, quebrou-se tudo. Bom, mas Deus teve um dia que se arrependeu de ter criado o homem e falou: eu vou exterminar tudo. Aí veio o dilúvio,
veio o dilúvio, né? Com Noé, só sobraram Noé com alguns filhos e os animais. E acabou o dilúvio. Deus então falou assim para o povo. Gênesis 8, 21. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus. Olha, o pensamento do seu coração são maus desde a sua juventude. E não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Palavra do Senhor. Deixa eu tirar essa Bíblia aqui que está me atrapalhando. Vou ficar lendo aqui. Esse aqui é o meu roteiro, né, gente? Eu acho o senhorio de Jesus um tema muito complexo. É preciso ter paciência e ter o entendimento. Mas nós vamos chegar lá. Então, o que aconteceu? Deus, então, mandou vários profetas, né? Aí veio Moisés, veio Abraão, Moisés, vários, Jeremias, Isaías, Ezequiel, para fazer o quê? Para tentar resgatar esse coração nosso que está perdido, escravo de quem? Do demônio. Então, por mais que nós tentássemos fazer isso, nós ainda éramos escravos do demônio. E Deus mandou esses profetas, que foram, a maioria foram mortos pelo povo, porque não aceitavam, né? Então Deus mandou aí, mas não obteve sucesso. Daí então Deus mandou seu Filho amado Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando nós passamos a ser escravos do demônio, ficou uma dívida aí, uma dívida, o papel. É como se nós fizéssemos uma nota promissória e lá está assim escrito: eu pertenço ao demônio. E Jesus veio para rasgar essa nota promissória, esse papel. E é isso que aconteceu mesmo. 1 Coríntios, capítulo 7. Pega aí, por favor. Isso é importante vocês lerem aí. Não sei qual que está a página. Quem quiser falar aí depois. 1 Coríntios, capítulo 7. Aí, gente, eu não anotei o versículo. Mas vou pegar aqui. Ainda bem que eu trouxe a minha Bíblia, né? Que fala sobre vou ler aqui que fala que nesse eu não anotei aqui o versículo, passou batido. Por alto preço fostes comprados, não vos torneis escravos novamente de homens, ou quer que seja. De que adianta nós ficarmos livres de um para nos tornar escravos de outro Senhor? Então, Jesus é essa pessoa que, por um preço muito alto, qual foi o preço de Jesus para nos salvar? A sua morte. Então, é um alto preço, que ninguém tem coragem de morrer pelo seu irmão. Tem alguém aqui que é capaz de morrer para salvar alguém que está lá na cadeia? Ninguém, né, gente? Ninguém. Talvez, no máximo, o filho, né? A mãe pode... Tem mãe aqui que dá a vida pelo filho. Mas é muito difícil alguém morrer pelo outro, como Jesus morreu. Então, foi um alto preço, a morte de cruz, no derramamento do sangue de Jesus, lá na cruz, naquele dia. É o 23, anota aí. 1 Coríntios 7, 23. Obrigado, gente.
Tem outro versículo, Colossenses 1, 12. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Amém? Sede contentes e agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Jesus é essa pessoa que por um alto preço, que custou a sua morte, o seu derramamento do sangue, quitou, rasgou a nossa dívida com o demônio. Então, por alto preço, nós fomos comprados por Jesus. E quando uma pessoa, um senhor, comprava um escravo de outra pessoa, aquele escravo passava a pertencer a ele, né? De quem o comprou. Então, nós agora somos escravos de Jesus. Nós agora somos escravos É a lógica, né, gente? Se Jesus, por um alto preço, ele comprou a nossa dívida de pecado para com Deus, servindo ao demônio, então agora nós somos escravos de Jesus. Ora, Colossenses 2, vira a folha aí. Colossenses 2, 13. Acharam aí, né? Mortos pelos vossos pecados. Colossenses 2, versículo 13. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-os novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados. Olha aí, o 14. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, o documento. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Palavra do Senhor. Então Jesus é essa pessoa que cancelou a nossa dívida, a nossa promissória que estava em poder do demônio, pelo pecado lá de Adão e Eva. Todos nós somos, se você pegar Romanos, no capítulo 8, fala sobre o nosso pecado. Todos nós somos pecadores por causa do pecado de Adão e Eva, aquele que aconteceu lá. Então, a nossa nota promissória, a nossa dívida, que alguns têm um número muito grande de valor, eu não sei, o meu era muito grande. Nem coube o tanto zero que tinha à direita do 1. Não coube no papel. Tanto era o meu pecado. E assim, né? Mas Deus, graças a Deus, morreu na cruz, cancelou a minha nota promissória, que eu estava em poder do demônio, e me livrou. E me salvou, e fez de mim um redentor. Eu sou redimido por Deus, por Jesus Cristo, pela sua morte na cruz. Eu sou redimido. Jesus que cancelou a minha nota promissória, que estava lá no primeiro ofício, lá no cartório, 1 milhão e tanto, não sei de quanto. E aí então, quem que é o meu Senhor agora? Jesus. Por isso que vocês estão entendendo que o senhorio de Jesus começou então com a sua morte, morte de cruz. Ele nos livrou das garras do demônio, de Satanás, mas nós passamos a ser escravos dele. No meu WhatsApp, você escreve lá algumas mensagens lá sobre você, não escreve? Eu escrevi lá assim: escravo livre de Jesus. Eu sou um homem, eu sou um escravo livre de Jesus. Por que eu sou livre? Porque se eu quiser largar tudo que eu estou fazendo aqui e ir embora, eu faço. Jesus não vai falar para você, não vai não, você é meu. Porque eu tenho livre arbítrio. Deus não vai tirar isso de nós.
E pelo livre-arbítrio nós ainda continuamos nos submetendo a outros senhores. Nós estamos nos submetendo a ordens de outras entidades espirituais, de outras coisas que estão aí no mundo. Há muitos anos atrás, nós tínhamos uma moça que trabalhava lá em casa, e ela tinha uma dívida com uma entidade no mundo espiritual. E ela nos contava algumas coisas lá. E ela disse que era escrava e obedecia a essa entidade espiritual. Ela disse que quando ele chamava ela, onde que ela estivesse, ela ia e chegava perto dele e ia rastejando como se fosse uma serpente. E Jesus morreu na cruz para nos livrar dessas coisas. Mas ainda hoje nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós ainda nos submetemos a essa escravidão que não é bom para ninguém. Mas depois, com o tempo, ela foi se libertando, passou a ir na igreja e, graças a Deus, encontrou a liberdade, né? Eu não estou dizendo para você, que não sei se tem alguém aqui, eu fui maçom. Gente, eu já fui muito pecador, me desculpe, mas eu já fui maçom também. Já fui no centro espírita receber passe, eu e a Fátima. Vocês entendem como é que é o mundo, como é que é a vida? No ano de 1996, eu resolvi sair da maçonaria, mais ou menos no mês de novembro, outubro para novembro. Fiz uma carta, porque o trem não me chamou a atenção, eu falei, não quero mais. E como eu tenho diabetes, no mês seguinte eu estava praticando esporte e eu tive uma hipoglicemia severa, que entrei em coma jogando bola lá. Me levaram para o hospital, me deram Coca-Cola, e eu aspirei a Coca-Cola, foi para o meu pulmão, e lá no hospital eu tive edema cerebral, meu cérebro inchou, tive edema pulmonar, depois, alguns dias depois eu tive pneumonia nos 2 pulmões, por fim, eu estava vegetando lá na cama, e respirando por aparelhos, igual hoje, igual o Covid, eu fiquei daquele jeito lá na cama no hospital. Então, a Fátima estava lá, viu tudo, né? Minha família, todo mundo rezando, meu pai rezando muito. Mas eu tive até aquela SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória no Adulto. E o médico chegou para a família e falou assim, olha, eu vou desligar os aparelhos do Ronaldo e amanhã vocês podem levar ele, porque ele vai morrer. Eu não respirava mais. A minha pele, eu emagreci mais de 10 quilos, minha pele estava murcha, já não tinha mais vida não. Bom, aí, à noite, meu pai orou, todo mundo orou, né? No último momento, quem, sei lá, Deus teria que ter uma misericórdia, né? E Deus, então, meu pai orou e falou com Deus assim, Senhor, se o Ronaldo estiver salvo, o Senhor pode levá-lo. Mas se ele estiver condenado, presta atenção nessa palavra, se ele estiver condenado, o Senhor dá uma chance de vida para ele. No dia seguinte, do boletim médico, o médico chegou lá todo evaporido, continuou com a oração, com a reza que vocês estão fazendo, que o Ronaldo já melhorou 60%. Eu saí do coma no 3º dia, sem nada no pulmão, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sequela. E aqui estou hoje, E esses dias eu fui fazer uma ultrassonografia, não, como é que chama, bem? Aquela que vê o pulmão, que tira... Hã? Pode falar alto. Ressonância magnética. Ressonância magnética. Aí eu descobri que eu só tenho a metade do pulmão direito. Não sabia. O médico falou assim, Ronaldo, isso é por acaso, porque
Aí eu contei a história para ele, para o médico que me atendeu, eu falei, não, quando você aspira a Coca-Cola, ela desce, porque tem um canal direto que vai para o pulmão direito, o outro já é meio torto assim para o esquerdo, e a Coca-Cola, tudo que você bebe vai para o pulmão, vai para o direito, e aí destruiu a base do meu pulmão direito. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu estou vivo aqui porque eu estava condenado ao inferno. Não foi essa a oração que meu pai fez? Então, eu era escravo de quem? Se eu estou indo para o inferno? Do demônio. Deus me deu uma chance. Por isso que eu não largo. Eu não saio do grupo de oração. Por isso que eu não largo a renovação carismática. Por isso que eu não... Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Porque Ele me libertou, Ele me curou, Ele me salvou. Eu ia para o inferno no dia seguinte, né? Vocês acham que o inferno não existe? Cuidado, gente. Inferno é inferno. E de lá, se entrar, não sai mais não. Então, vamos tomar cuidado. Então, eu fui curado por Deus, né? Deus teve misericórdia de mim, ouviu o clamor do meu pai, da minha família, da Fátima, dos meus irmãos, ouviu o choro, ouviu as lágrimas e teve piedade de mim e me curou. E pelo sangue de Jesus eu fui restaurado, resgatado, né? E me tirou da escravidão do demônio e me fez um homem escravo livre de Jesus. Eu sou Ronaldo, eu sou um escravo livre de Jesus, tá? Gálatas 4:7, portanto já não és escravo, mas filho. Aí eu passei, já não sou mais, é uma benção, né? Eu fico, me emociono muito com essas coisas, assim, a palavra de Deus, ela vai alinhando as coisas e você vai analisando, aí vem, com o tempo, o Espírito Santo vai te lembrando dos versículos que você já leu há muitos anos, né? Então, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, então um herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servíeis aos que na realidade não são deuses. Então, nós outrora servimos aos que na realidade não são deuses, é o que eu fazia. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Então, Gálatas, Paulo está nos chamando a atenção. Vocês já foram libertados, vocês são escravos de Jesus, escravos livres de Jesus, e tem hora que vocês estão querendo, está falando para o povo de Gálatas, né? Vocês estão querendo escravizar novamente, uma vez livres, livres para sempre, uma vez curados e libertados, para sempre, que seja dessa forma. É interessante, nós quando estamos muito no começo, ou no mundo assim, não somos muito religiosos, aí adoece um da família, a gente fica desesperado, aí primeira coisa, vai nas casas espirituais aí, pedir socorro, pedir ajuda. Por que não vai direto com Deus? Por que tem que buscar outros deuses, outras entidades que na realidade não são deuses? Gálatas 4, versículo 7. Isso. Gálatas 5, uma folha para frente, um pouquinho. Versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou, com o derramamento do seu sangue, né? Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. O jugo da escravidão é servir a outros senhores.
Esse é o grande erro nosso, nós, não sei porquê, ficamos ouvindo, né, as mentiras do demônio, porque ele é o pai da mentira, e ele só nos seduz porque mente para nós. Aliás, a mentira, hoje em dia, está muito mais forte do que a verdade, muito mais, né? Nós tem tanta mentira, as fake news, que tem hora que a gente não sabe em quem mais acredita. Então, a mentira, ela seduz muito mais do que às vezes a verdade. E quem que é a verdade? Jesus. Jesus é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a oposição à mentira. Quem que é a mentira? O demônio. Jesus, eu sou o caminho. Faça de mim, Satanás. Faça de mim mentira. Porque se eu ficar ouvindo as mentiras de que são contadas por aí, as falsas doutrinas, são mentiras não cristãs, e eu vou ser seduzido e passo a servir outras entidades, outros senhores. Aí volto de novo à escravidão, que Jesus já me curou, já me libertou, já me salvou. Então é para que nós sejamos livres que Jesus nos libertou. Se nós continuarmos buscando essas falsas doutrinas que estão por aí, quaisquer que sejam elas, não vou nem citar aqui porque tem milhares, né? Eu vou me tornar escravo do demônio. 1 Coríntios 7, versículo 22. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião ao chamado, fez-se escravo de Cristo. Então nós somos escravos de Cristo, livres, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu posso decidir não mais servir ao Senhor, mas eu sei o preço que isso custou na minha vida, eu sei o quanto custou a minha salvação. Então eu jamais quero abandonar Jesus Cristo na minha vida, jamais, né? E já concluindo, nós vamos fazer uma oração aqui, já concluindo. O inimigo de Deus busca novas maneiras, presta atenção, o inimigo de Deus busca novas maneiras para persuadir, enganar, seduzir novamente os filhos de Deus. Precisamos ficar atentos para as novas artimanhas enganadoras do maligno, que são as doutrinas não cristãs. A única chance que temos é a renúncia a tudo isso e a aceitação plena de Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. E isso é, Jesus Cristo não é a rocha? Quem constrói a sua casa sobre a rocha, vem o vento, vem as tempestades, vem os problemas, mas aquela casa não cai. Quando eu construo a minha casa na areia, vem os ventos, a tempestade, e aquela casa não fica de pé. Então Jesus Cristo é a rocha. Se eu estou apoiado na rocha, pode acontecer o que for, eu não vou cair. Jesus Cristo é a rocha. Meus pés têm que ficar fincados na rocha. Cava um buraco lá, irmãos. Enfia os pés lá e derrama cimento. Porque vem a tempestade, você não vai cair mais. Graças a Deus, né? Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus 9,16. Já estou finalizando aqui. Para a gente, 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. Amém? Por que é que Jesus está falando isso aí? Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem.
Coloque-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Palavra da salvação. Quando nós escolhemos ter mais de um Senhor na nossa vida, nós ficamos com as vestes, a nossa vida fica uma veste rasgada, fica ruim, dilacerada. Quando nós decidimos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, você começa a se recompor. Você não fica rasgado, você não fica estraçalhado mais, você não fica, a sua vida passa a ter sentido, a sua vida passa a ser algo como lá no Éden, com Adão e Eva, antes do pecado, né? Não podemos ter uma vida remendada, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida íntegra. Nós temos que ser escravos de Jesus, ou não ser escravos de Jesus, tem que decidir. Não podemos ficar na metade. Hoje eu vou para o mundo e cometo os meus pecados, amanhã eu volto, vou servir, vou para a igreja como um santinho. Não, Deus não quer isso. Nós temos que decidir, ou ficamos no mundo, porque o mundo é do maligno, o mundo jaz sobre o maligno. Satanás, lá no dia que estava com Jesus, tentando Jesus lá no deserto, ele falou: esses reinos todos aqui são meus, porque me foram dados. O Senhor do mundo é o demônio. E se nós não estivermos, já estamos debaixo do pecado, do mundo, o mundo já sob o pecado, sob Satanás. Se nós estivermos debaixo disso aí, nós estaremos servindo ao demônio, não tem chance. É fácil sair disso? Se fosse fácil, está todo mundo salvo, né? Não é. Mas o chamado de Deus para nós, nesse seminário de vida no Espírito Santo, é para nós entendermos essas coisas, nós vivermos e fazermos a nossa escolha, a nossa opção de sermos escravos livres de Jesus Cristo. Também não podemos ser como os odres velhos, né? Homens velhos. Eu falo isso muito lá na comunidade terapêutica com os homens lá, que eles têm que renovar a vida. Os odres velhos somos nós com o homem velho, cheio de coisas, cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de coisas. Quando nós optamos pelo senhorio de Jesus, as curas virão, as libertações virão tranquilamente. Quantos aqui já foram curados, libertados? Eu, muitas vezes. Quantos libertados? Quantas vezes nós estamos caminhando, Deus nos livra de acidentes? Eu falo nós temos que optar, ser um homem novo. Não cabe no meu coração cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de coisas ruins, cheio de maldade, não cabe a palavra de Deus, não entra. Conhece a parábola do semeador? Quem é que dá fruto? Só a terra boa. Se nós não mudarmos de vida e arrependermos das coisas, nós não vamos ter crescimento espiritual. Aí, é ser santo? Não. O Espírito é que vai me santificar. Eu não consigo ser santo. Eu não tenho força para ser santo. O mundo é muito mais forte do que eu. Muito mais. Satanás é muito mais forte do que eu. Não é mais do que Deus, mas do que eu ele é. Então, à medida que eu vou me libertando, à medida que eu vou clamando o Espírito Santo, à medida que o Espírito Santo vai me santificando, e eu vou sendo essa pessoa cada vez mais forte e vou entendendo a palavra de Deus. Não cabe, irmão. Por isso que às vezes você prega uma palavra para uma pessoa, como acontece lá na comunidade terapêutica, aqueles homens lá que vivem 12 anos na rua. Tem gente lá com tornozeleira. Prega a palavra para eles lá, não entra no ouvido.
quer dizer, não entra no coração, né? Não cai. São aqueles que estão à beira do caminho, são aqueles que estão cheios de problemas, com doenças, cheio de coisa. Então, para a palavra dar fruto na nossa vida, é preciso que nós sejamos terra boa. E o grupo de oração é para isso. O grupo de oração é para preparar nós a sermos terra boa, para quando o pregador pregar aqui, a semente, a palavra de Deus vai cair aonde? Na terra boa. É isso. O senhorio de Jesus é isso. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho esse testemunho de falar para vocês o que passou na minha vida e muitas outras coisas, né? Eu queria que nós ficássemos de pé. Dá tempo de fazer nós aqui uma oração de renúncia. Vocês podem dedicar aí baixinho, tá? Eu vou não fazer aqui, se vocês quiserem repetir também. A oração de renúncia é a oração quando nós queremos sair da escravidão. Quando eu renuncio a alguma coisa, como eu renunciei de ser maçom, cada um deve procurar o que é melhor. Para mim, eu não gostei. Quando eu renunciei, eu fiz a carta. Então, a oração de renúncia é uma carta que a gente faz para Deus. É uma oração que a gente faz para Deus. Para a gente ficar livre do que nos está aprisionando. Então, o que é que nós estamos fazendo que estamos sendo servos maus? Quando bebemos e comemos com os ébrios, em excesso. Quando não cumprimos os mandamentos. Quando somos desobedientes a Deus. Quando não tememos a Deus. Quando não vivemos os sacramentos. Quando nossa fé está morta. Quando acreditamos nas fábulas e no horóscopo. Quando vivemos as falsas doutrinas. Quando acreditamos nas mentiras dos outros e quando também mentimos. Quando não cooperamos para com a nossa saúde. Tem gente que só fica reclamando, eu estou doente, mas não, os idosos têm que andar, tem que praticar esporte. Se ficar deitado lá, cada vez vai pior. Eu tenho que cooperar com a minha saúde. Quando não cooperamos para com a nossa salvação, nós temos que cooperar com a nossa salvação. Ir à missa, confessar os pecados. Eu estou cooperando com a minha salvação. Deus já fez a parte dele, Jesus já morreu. Agora é a minha vez, é a nossa vez. Então nós vamos fazer uma oração aqui de renúncia dessas coisas que às vezes estão tomando conta de nós, tá?